Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de um tema bastante falado no mercado: ações brasileiras ou ações americanas, pessoal. Eu acredito que há uma grande dúvida nos investidores quando se fala de investir nos Estados Unidos ou em qualquer país aqui afora, ou se investir no Brasil. E nesse vídeo vamos esclarecer qual é a melhor bolsa para se investir. Se eu tenho ali toda a parte do meu capital em bolsa brasileira ou se eu tenho toda a parte do meu capital em bolsa americana. E nesse vídeo vamos aí ver qual é o melhor tipo de investimento para você no médio a longo prazo. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, eu já super sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar até o final, além de esclarecer, né, sobre qual é o melhor país para se investir, eu ainda vou citar aí duas ações que estão extremamente baratas, com alto potencial de valorização e bons pagamentos de dividendos. Mas antes de falarmos sobre isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conhecimento de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, garanta seu like, macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe nos comentários sugestões e ative o sininho para receber todos os novos vídeos aqui que este canal for produzir. E aí, pessoal, já vai deixando nos comentários se você está aí posicionado em Bolsa Brasil ou se você está posicionado em ações, né, nos Estados Unidos. Bom, pessoal, para quem não sabe, a minha carteira de ações, para que a gente gere aqui um esclarecimento, eu invisto 100% na Bolsa Brasileira, tá? Eu não tenho investimentos no exterior, então o meu capital hoje está atrelado 100% aqui no Brasil. E para falar ainda mais, eu só tenho 13 empresas na minha carteira, tá? Aqui o Banco do Brasil liderando a posição, 78,90% da carteira. Logo em seguida, BR Partners e em seguida, Sanepar. Então, estou bem concentrado, detendo apenas 3 empresas aí na minha carteira, tá? E sim, investir lá no exterior pode até fazer sentido, mas eu vou mostrar para vocês aqui por indicadores que tudo depende, tá, pessoal? Depende da sua estratégia, depende do momento de mercado. Então, fiquem comigo até o final do vídeo que vocês terão um combo de conhecimento. Para esclarecermos, o principal índice da Bolsa Americana que mede o desempenho das ações americanas é o S&P 500, tá? E também podemos analisar pelo índice Nasdaq e também pelo NYSE, que é o índice de Nova York. Portanto, o S&P 500 acredito que já engloba ali uma boa participação nas empresas, até porque o Nasdaq ele se baseia muito por ações de tecnologia, tá? Enquanto o S&P 500 ele fica um pouco mais diversificado. Perceba que nos últimos 12 meses o S&P 500 subiu 25,18%. Então foi uma alta muito boa para o S&P 500, né? E aqui nos últimos 60 meses subiu 85,36%, tá? Perceba que o S&P 500 sim teve uma valorização e as ações lá fora acabaram subindo. E perceba que ele é composto principalmente pela Apple, Microsoft e Amazon, né? Olhando aqui um pouco das ações da Microsoft, percebam que sim, ela teve um desempenho de 15,79% de alta nos últimos 12 meses, tá? E para quem comprou Microsoft há bastante tempo, conseguiu um retorno bastante elevado. Então, realmente, tá? As empresas dos Estados Unidos, elas proporcionam retornos altíssimos, tá? Principalmente setores que não funcionam aqui no Brasil, que é o setor de tecnologia, que diferente daqui que é muito competitivo, lá acaba sendo tem uma boa barreira de entrada e as gigantonas conseguem uma boa fatia de mercado. A Microsoft valia no ano de 2015 41 dólares, tá? Isso daqui a cotação. Hoje está a 447 dólares. Quer dizer que se você tivesse comprado ações da Microsoft há mais ou menos ali 10 anos atrás, você teria multiplicado o seu capital em basicamente 9 vezes. Tivemos uma valorização de 990% nos últimos ali, né, 10 anos nas ações da Microsoft. Então foi uma alta bem elevada, mais ou menos ali uns 1000% de alta. Basicamente ali 100 mil dólares, até porque antes o dólar era mais barato, teriam se transformado basicamente aqui em 1 milhão de dólares, que na nossa moeda atual teriam se transformado, né, em 6,6 milhões de reais. Estou investindo 100 mil ali na Microsoft, hoje você seria considerado
milionário aqui no Brasil, tá? Então, sim, ele dá, no caso, as ações dos Estados Unidos, um retorno muito excepcional. E a Apple também, uma outra empresa que se valorizou bastante. Perceba que teve uma alta ali de 32,68% nos últimos 12 meses, tá? A Apple teve uma valorização ainda mais absurda, saltando ali de uma cotação de 25 dólares para essa faixa aqui, né? Se nós verificarmos a cotação atual, de 255 dólares. Então, quanto que a ação subiu? E perceba que, de fato, a cotação dela chegou até um volume mais elevado, chegou ali a 1.584 dólares, tá? Mas, considerando aqui, quanto que a Apple entregou de retorno nesses últimos 10 anos? 239 dividido ali pela cotação de 29 menos 1 multiplicado por 100, tivemos um retorno de 724% nos últimos 10 anos para a Apple. Com os dividendos que a empresa foi pagando, até porque o payout aqui da empresa gira em torno ali, né? Se nós observarmos o payout, a porcentagem do pagamento de proventos, gira em torno de 10 a 15%. Pode não aparecer aqui, mas sim é o que a Apple paga. E aí ela tem um LPA ali de 6,18 por cada ação. Quanto que ela tem pago de dividendos, tá? Basicamente, né, o dividendo que a empresa tem proporcionado tem sido muito baixo, né? Na cotação atual de 0,70. Portanto, quando a gente pega dividendos pagos, perceba que temos 1 dólar, 1,12, né? A depender do preço do investidor de Apple, pode ter até conseguido um dividendo um pouco maior do que esse 0,70%. E aí é que entra um ponto, pessoal, que tem de vantagem nas ações brasileiras. Muitos vão falar, são os proventos, porque de fato o Banco do Brasil tem pago ali 10,75% e o Banco Itaú tem pago 8,97%. Agora, pessoal, é que eu vou esclarecer para vocês o porquê, qual é a diferença do mercado de ações dos Estados Unidos e no mercado de ações brasileiras. Pessoal, não dá para comparar o dividendo daqui com a porcentagem de dividend yield lá dos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Porque lá fora temos uma inflação média em torno de 3%. Então, empresas que pagam lá fora mais ou menos de 3 a 4% ao ano, por exemplo, vocês podem pegar aqui, por exemplo, as ações do McDonald's, tá? Que tem ali, né, MC Donuts, você já consegue encontrar as ações ali, né, do McDonald's, que são cotadas, no caso, a um múltiplo ali bem mais baixo, elas conseguem sim pagar um provento mais elevado. Já vou entrar aqui nessa ação para vocês, fiquem comigo que depois eu acesso, tá bom? De qualquer forma, você consegue empresas ali que proporcionam um resultado bem superior, né? No caso ali nos Estados Unidos em termos de proventos. Então, nos Estados Unidos, você ter um dividendo acima, né? No caso ali de 3 a 4% ao ano, já é um provento bastante excepcional. Então, ter ali de 3 a 4% ao ano é um provento muito satisfatório, tá, pessoal? Por quê? Porque a inflação média é de ir em torno de 3%, e você está tendo 4% na moeda deles. Enquanto aqui no Brasil, precisamos de um dividendo de pelo menos 7% ao ano para ser considerado um bom dividendo. Por quê? Porque a inflação média brasileira gira em torno de 6 a 7%. Então, para você ganhar da inflação, você precisa pelo menos de uma empresa que pague 1% a mais, 1 pontos percentuais a mais do que a inflação. Então não comparem quando vocês olham, nossa, o proveito do Brasil é mais alto, vou investir aqui. Não é bem assim. Lá fora temos opções, mas é que lá, por a inflação ser mais baixa, o proveito tende a ser menor e nem precisa ser muito alto. Se você gera ali 4% de yield, você já está tendo um yield excepcional, semelhante a um yield aqui de 8%, tá? Claro que o dividendo lá é tributado, então muitas empresas dos Estados Unidos acabam não focando em pagar tantos dividendos, elas focam mais em recompra de ações, reinvestir. São poucas as empresas nos Estados Unidos que focam em pagamento de dividendos consciente, mas ainda assim, mesmo que baixo, o provento lá gera um valor extremamente elevado. Agora vamos concluir aqui os prós e os contras, tá? Bom, primeiramente temos aqui prós e contras das ações brasileiras, tá? Bom, os prós dividendos altos, realmente aqui o Brasil o dividendo faz bastante sentido, especialmente em setores como bancos e energia, tá? Burocracia para se investir, aqui o Brasil ele acaba sendo menos burocrático e mais fácil de acompanhar, porque aqui temos 400 empresas no índice, lá você tem 5.000 empresas, tá? Fora que você precisa ficar atento com a burocracia lá do país, que acaba sendo um pouco maior. Oportunidade de crescimento em empresas locais promissoras. O Brasil, ele é um país emergente, e países emergentes podem performar melhor que países envolvidos. Claro, temos ali um S&P 500 subindo forte, né? Vocês podem perceber uma alta de 85%, né? Mais ou menos ali nos últimos 60 meses, enquanto que o Ibovespa teve uma queda de 10,37%. O investidor normal vai olhar isso aqui e vai falar, vou investir nos Estados Unidos, a bolsa está subindo mais. Não é bem assim, pessoal. Olhem essa comparação nos últimos anos, desde o Plano Real. Perceba que o Ibovespa superou o S&P 500
em basicamente 2 vezes, tá? Mas, claro, o Ibovespa abriga uma volatilidade bem maior, pessoal. Perceba que o Ibovespa tem períodos de forte valorização e fortes quedas, enquanto o S&P 500 ele fica numa linha mais linear, né? Que é valorizando ali pouco ao longo dos anos. Então, com o Ibovespa, no caso, por ser um país emergente como o Brasil, os emergentes eles performam sim em certos períodos melhor do que os países envolvidos. Por isso que ao investidor que tira proveitos de mercados ineficientes, consegue uma rentabilidade muito mais elevada, portanto, aliado a uma volatilidade bem maior. Enquanto que aqui com o S&P 500 você tem ali, né, no caso, uma previsibilidade muito maior no quesito de retorno. Pegando aqui nos últimos 5 anos, o Ibovespa tem perdido, tá? Perceba que o S&P 500 ganhou e nos últimos ali 20 anos, de fato, o Ibovespa acabou superando larga escala o S&P 500, tá? Por quê? Porque países emergentes tendem a performar melhor do que países envolvidos quando você se aproveita das quedas que acontece aqui. Então perceba que é muito variável, depende de vários fatores. E claro, a sua carteira nos Estados Unidos não será 100% S&P. Você pode ter tido empresas que performaram muito melhor e a rentabilidade ela acaba sendo particular de cada investidor. Então, voltando aqui para a linha do prós e contras, tá? Eu acredito que uma das questões, familiaridade com o mercado e por ser menor burocracia para investir, oportunidade de crescimento em empresas locais e contras, alta volatilidade, que é justamente o que eu falei para vocês. Vocês vão ver quedas fortes. E nesses momentos é o momento, inclusive, que a gente está enfrentando agora, tá? Muitas pessoas estão migrando o capital do Brasil para mercados desenvolvidos justamente porque não aguenta a volatilidade daqui. Olhem essa queda de 10%, quando você vê um mercado subindo ali 80%, você vai pensar na hora, eu entendo você. Nossa, para que eu estou posicionado nesse país que não cresce, sendo que eu tenho uma economia ali gerando um retorno bem mais alto? Mas, pessoal, são justamente nesses momentos que surgem as grandes oportunidades nos países emergentes, porque o mesmo cenário vai se repetir. Se os Estados Unidos começa a performar mal um período, uma queda, como a bolsa do S&P 500 caiu no período aqui de 2008 e o Ibovespa performou bem. Então, assim, o cenário acaba sendo cíclico, tá? E aí, você vai ficar de galho em galho, nossa, Estados Unidos está performando mal, vou para o Brasil está performando mal, e você vai sempre repetir o mesmo ciclo de comprar no topo e vender no fundo, tá? Quando, na verdade, você deveria estar fazendo exatamente o contrário. Como já dizia o nosso amigo Warren Buffett, compre ao som dos canhões, né? E se caso você for vender, tente pelo menos vender ao som dos violinos, né? Você não pode comprar ali, vender no caso quando tudo está embaixo. Isso aqui é uma lei óbvia, tá? Mas claro, não é todo mundo que vai ter estômago para aguentar a volatilidade de mercados emergentes como o Brasil. E aí, outro contra, economia dependente de commodities e baixa diversificação setorial. Isso aqui eu também concordo, tá? O Brasil ele não é muito diversificado, não tem muitos setores para se explorar, o que tem ali um baixo crescimento local. Portanto, como eu falo, às vezes por aqui está um preço tão defasado, pode trazer uma compensação interessante. E dependência do cenário macroeconômico interno, ou seja, questões geopolíticas, o Brasil é muito sensível a isso, tá? E aí você vai sofrer com essas volatilidades. Agora, as ações americanas também, nada é flores, mas também nada é o fundo do poço, tá? Perceba que nas ações americanas, quais são os prós? Empresas globais, líderes de mercado, ou seja, você tem uma expectativa de que essas empresas continuarão gerando um retorno muito satisfatório, diversificações de setores como tecnologia e saúde, que aqui no Brasil acaba sendo muito ruim, tá? Saúde extremamente competitivo, margens baixas, o mesmo ocorre para a tecnologia. Enquanto nos Estados Unidos, setores como varejo, né, ali saúde e tecnologia, por ter uma inflação controlada e o fiscal do governo ser muito controlado, esse setor acaba gerando valor. Estabilidade no mercado americano, crescimento consistente, e os contras é o que? Exposição ao dólar, variações cambiais que podem impactar o retorno, burocracia e grandes impostos, que eu acho que pega muito, pessoal, principalmente para quem quer colocar o seu dinheiro no exterior, porque você vai enfrentar muitas burocracias, tá? Mas não é um impedimento. Hoje tem corretoras ali que conseguem ter, no caso, né, uma burocracia reduzida. E dividendos geralmente menores quando comparados ao Brasil. Mas eu já expliquei para vocês que a questão do dividendo é relativa, né? Temos ações americanas ali, como o McDonald's, que estão pagando um provento acima de 3,5% a 4%, a depender do seu preço. Então, você pode conseguir um retorno satisfatório sim, tá? Portanto, já fiquem sabendo que o mercado americano, ele não está muito descontado, tá? Até porque se nós pegarmos aqui as ações da Microsoft, pessoal, está um preço sobre lucro bem alto. E tem uma empresa cotada a 41 vezes de preço sobre lucro. Mas, Pablo, o mercado americano... E, Pablo, a economia é melhor, a economia cresce mais. É claro que o mercado vai pagar mais caro, mas não é tanto assim. A média do S&P 500 é de negociar a um preço sobre lucro de 20 a, no máximo,
26 vezes, tá? E hoje temos empresas que estão aí extremamente caras, como por exemplo as ações aqui da Apple, que estão cotadas a 41 vezes lucro, tá? Então, está bem acima da média histórica da empresa. Não é à toa que até o próprio Warren Buffett tem realizado vendas porque enxerga que o mercado americano está bem precificado. E perceba que sim, já teve momentos que o mercado americano esteve barato, por exemplo, aqui em 2018, tá? Quando a bolsa, a Apple estava ali a 12 vezes lucro. Então, claro, a indiscrepância com o Brasil é bem diferente, porque enquanto no Brasil, para você ter empresas caras, precisa ter uma empresa de 12 a 10 vezes lucro. Esse é o cenário caro aqui do Brasil. E o barato do Brasil é de 4 a 3 vezes. Nos Estados Unidos, né, basicamente o barato deles é 12 vezes lucro, para vocês verem como a economia lá acaba sendo mais precificada. Mesmo assim, hoje, no cenário atual, eu não acho a Bolsa Americana barata. Se nós pegarmos o S&P 500 e todas as ações que compõem ele, claro, a gente consegue ali algumas oportunidades, umas small caps, tá? Não acho muito descontado. Olha aqui, Microsoft sendo cotada a 36, 7 vezes lucro, tá? Temos ali um Bank of America, que também é uma ação americana, cotada a um múltiplo bem elevado, pessoal. Então, não é tão simples assim, ó. Todas as ações, IBM, temos aqui, ó. Vamos pegar aqui qualquer empresa. Vamos pegar aqui, por exemplo, a Nvidia, que foi uma explosão ali de valorização nos últimos tempos, tá? E, inclusive, ela faz parte ali no índice Nasdaq. 53 vezes lucro, pessoal. Bem acima da sua média histórica, que fica ali, né? No caso de mais ou menos, no caso ali de 30 a 35 vezes. Então, assim, eu prefiro não pagar para ver, tá? Porque se de fato os Estados Unidos for ter uma correção, eu posso tomar um dano no capital investido. Claro, isso não quer dizer que eu nunca vou investir lá fora. Depende dos cenários. Para que eu, Pablo, essa daqui é a minha opinião particular, vou querer investir nos Estados Unidos, sendo que eu tenho aqui ações brasileiras? Ah, Pablo, mas o dólar, tá bom, mas você gasta em reais, você tem passivos em reais. Então, você não vai acabar ficando exposto a uma economia forte. Claro, você pode fazer isso, é um direito seu, ter uma parcela do patrimônio no exterior. Portanto, para mim não faz sentido com hoje a bolsa nesses preços. Faria sentido se a Bolsa Brasil estivesse cara. Aí sim eu poderia pensar em ter uma parte ali no exterior, mas agora com uma bolsa, para vocês terem uma ideia, o Ibovespa, ele está negociando muito abaixo de sua média histórica. E hoje, por exemplo, empresas aqui como o Banco do Brasil e Itaú estão abaixo de sua média histórica. Hoje o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, tem um PL projetado de aproximadamente 3,7, pessoal, e o PL média de 6, ou seja, tem expectativa de ganho de capital e ainda de proporcionar bons proventos. Então, essa é a minha opinião particular, tá? Hoje, no cenário atual, eu acho que a Bolsa Brasileira está, sim, mais descontada do que a Bolsa Americana. Pá, Pablo, mas a economia brasileira não anda, né? Sempre aqui há um cenário ruim, só que é justamente esses cenários que proporcionam bolsa barata, pessoal, não tem como. Por mais que o Brasil seja um país emergente, a depreciação aqui está muito elevada. Os ativos estão muito subprecificados, desvalorizados, o mercado está batendo nas empresas no nível extremamente alto. E temos empresas com bom patamar de rentabilidade que estão sendo negociadas muito abaixo da sua média histórica, enquanto no caso nos Estados Unidos, as empresas já estão mais precificadas porque a economia já vai bem. Então, realmente, tem alguns cenários que surgem oportunidades nos Estados Unidos, principalmente com as ações, tá? Se de repente aqui, que nem quando o Nvidia estava cotada aqui, ó, vou dar um exemplo prático para vocês. A 26, a 34 vezes lucro, ninguém queria comprar, ninguém falava. É justamente nesses cenários que você acaba se posicionando, tá? Claro, os Estados Unidos é a mesma visão daqui, médio a longo prazo. Nada acontece no curto prazo, mas a gente sempre prefere pagar barato nos ativos para que a gente tenha uma expectativa de retorno maior. E pessoal, claro, tudo isso foi a título de exemplo, tá? Até porque todas essas empresas no médio e longo prazo geraram um valor excepcional. Mas vocês podem perceber que na Bolsa Brasil você consegue grandes retornos, só vai ter uma volatilidade maior. E para quem se aproveita, consegue justamente ali um retorno bem diferenciado. Pablo, tudo bem. Tá bom, eu já sei que você falou de Bovespa, já sei que você falou de mercado de ações nos Estados Unidos, tá bom, mas eu quero ter os dois. Tá certíssimo, é um direito totalmente seu. E até eu super recomendaria sim você ficar exposto a dois mercados, tá? Portanto, para quem está no início da sua jornada, acaba sofrendo com esse cenário, porque você não vai conseguir ter capital para pelo menos aproveitar os dois cenários. Porque vejam só, pessoal, você vai comprar ações aqui no Brasil. Se você é um brasileiro ali médio, que tem R$1.000 para investir, hoje o dólar está 6,6, tá? Fora a taxa de câmbio das corretoras que vão te cobrar se você não tiver uma corretora taxa zero. Basicamente, você vai estar investindo $165 por mês lá. E aí você não vai conseguir, talvez, nem comprar uma ação direito. Claro, você pode comprar ali no lote fracionário
ou seja, uma fração de uma ação de Apple ou uma fração de ação ali, né, da Microsoft e outras empresas ali do mercado americano. Portanto, pessoal, para que você vai querer fazer isso, sendo que tem empresas brasileiras que já estão gerando bons retornos, pagando bons dividendos e que estão negociadas a um múltiplo bastante baixo em relação à sua média histórica. Agora, totalmente diferente se a Bolsa Brasil tivesse cara e não tivesse oportunidade. Aí beleza, você fala assim, ah não, eu quero montar minha estratégia no exterior. Faz sentido. E claro, você é livre, a grana é sua, você pode fazer o que você bem entender, mas o meu conselho aqui, eu tomaria bastante cuidado com algumas ações caras, tá? Porque pagar caro basicamente é muito ruim, tá? Não tem como, pessoal, essa expectativa de retorno acaba diminuindo bem. E a prova disso é que imagina que você paga ali 40 vezes lucro na Apple. Se de repente o resultado da empresa, porque a Apple sempre teve um lucro líquido crescente, tá? Olha só, ano após ano, a empresa tem reportado crescimento de lucro. Agora imagina que por um período ali leve e turbulento, nem precisa ser muito, tá? Por exemplo, aqui no ano de 2012, onde a Apple caiu o seu lucro, caiu ali 5% no seu lucro. Se isso acontece com a empresa cotada no patamar que ela está hoje, o mercado desaba ela pela metade, pessoal. Não tem como, porque o mercado está colocando muita expectativa no papel, tá? E é nesses cenários que você tem que tomar cuidado. Claro que nada é recomendação. Diferentemente de uma ação descontada, que se o lucro cair, o mercado já não vai bater tanto, porque já colocou a empresa em um patamar de preço bastante baixo. Então, reflitam sobre isso, tá? Depende do seu custo-oportunidade. Os dois mercados são excepcionais, portanto, um abriga uma volatilidade maior e o outro uma volatilidade menor. Os dois são bons, só que depende do momento. Tem momentos que a bolsa americana já ficou mais barata que a bolsa brasileira, que é o caso do ano de 2019. Quando a bolsa estava cara e lá nos Estados Unidos a gente tinha oportunidades. E aí você vai manuseando os seus investimentos conforme os cenários forem se perpetuando, tá? Então, vai depender do seu conhecimento, das suas prioridades. Se você é uma pessoa que pretende ficar 100% no Brasil, eu particularmente não vejo muito sentido ter uma exposição em dólar, tá? Essa é minha opinião, você pode ter uma opinião diferente. Agora, se você quer mudar ali para o exterior, por exemplo, Estados Unidos, faz sentido sim ter uma parcela do seu capital em dólar, até que seus custos vão ser em dólar, tá? E receber dividendos em dólar pode ser bastante interessante. Então, vá depender do cenário. Assim como ter os dois pode ser uma estratégia extremamente inteligente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esclareci aí ações brasileiras ou ações americanas, e aí vocês viram que no final das contas depende do cenário. No cenário atual, eu sigo forte aqui na Bolsa Brasil, aumentando drasticamente as minhas posições em empresas que estão extremamente baratas e podem sim me proporcionar um bom retorno no médio a longo prazo. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!